Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Malu Martins, sou técnica oficial da Catherine Hill. Vou apresentar para vocês um mini tutorial referente à nossa coleção Two Color. São 6 cores maravilhosas, versátil, prática na utilização e vocês conseguem fazer desde uma maquiagem mais colorida até uma maquiagem social. A primeira forma de utilização que eu vou mostrar para vocês é na forma de delineado, que está muito em alta, esses delineados coloridos. E eu utilizei essa cor, a lilás. É uma cor que eu gosto muito. Vou pegar um pouquinho dela, colocar aqui na minha plaquinha. Ai, Malu, posso passar direto? Se você tiver habilidade para passar direto, pode, sem problema nenhum, tá? Só que eu gosto de um pouquinho mais de precisão. Então eu vou pegar um pincel de delineado, bem fininho, uma ponta bem fininha. E vou começar a fazer bem rente à raiz dos meus cílios. Vou pegar um pouquinho, ó, deixar ele bem molhadinho, para as cerdas juntarem também bastante. Eu vou vir aqui aos pouquinhos e passar bem rente, desde o início, do cantinho interno. Olha como ela pega fácil. A cor é muito pigmentada, tem vitamina E na composição. E eu faço até o finalzinho, até o canto externo. Começo mais fininho e engrosso no final. Agora eu vou mudar de pincel. Eu vou vir com um pincel mais fininho, que eu vou fazer o rabinho desse gato. Bem no finalzinho aqui, e vou puxar essa sombra em direção à minha sobrancelha, para eu fazer o gatinho. Puxei um pouquinho, vou pegar um pouco mais, minha plaquinha aqui, ó. Um pouquinho mais. E vou fechar esse gatinho. Eu seguro aqui um pouquinho com a mão, ó. Venho da pontinha junto com a base que eu já fiz. E deixo a pontinha bem fininha. Finalizando aqui pra vocês o gatinho. Olha como ele fica lindo, dá pra você fazer com todas as cores, a cor que você mais gostar. A fixação é maravilhosa, ele vai ficar o dia inteiro. Agora eu vou mostrar uma segunda proposta para vocês. É uma proposta um pouquinho colorida, vocês estão vendo aqui, porém puxando mais para o social. É um verde um pouco mais escuro, dá super para vocês usarem no dia a dia. Eu vou pegar a turquesa, essa corzinha aqui, vou colocar na placa novamente, deixa eu mostrar para vocês. Já tem um pouquinho aqui que eu fiz o outro lado. Pincelzinho de esfumar, bem fofinho. Vou tirar o excesso aqui na plaquinha e primeiro de tudo eu vou colocar na minha pálpebra móvel, essa que a gente abre e fecha. Venho depositando aos pouquinhos, ó, pigmentando aos poucos. Malu, eu posso trabalhar ela direto no meu olho? Ela é só minha? Pode sim, não tem problema nenhum. Aqui a gente trabalha com um pouco mais de biossegurança. Depositei, ó, ela fica marcadinha. Agora eu vou vir com um pincel mais fofinho, bem na bordinha desse verde, dando abertura aos pouquinhos para ele. Então você não pode subir muito essa sombra, porque senão ela vai dar abertura. É uma sombra líquida, um pouquinho mais cremosa. Então eu venho trabalhando e dando abertura. Olha como ela vai ficando mais suave. Então eu venho esfumando aos pouquinhos dessa bordinha do verde. Olha como fica super esfumadinho. Um olho de uma cor só, horizontal, super usável por dia a dia. E agora eu vou dar um charminho mais a ele. Vou pegar uma iluminadora da nossa linha, que é Ouro Velho. Vou pegar um pincelzinho de precisão bem fofinho. Pegar um pouquinho desse pigmento, ó. Tiro o excesso, porque ele brilha bem. E vou colocar um pouquinho aqui, ó, no pontinho de luz. Só para dar um brilhinho. Agora, para aumentar um pouquinho o meu olhar, essa dica é para quem tem aquele olho super pequenininho também. Vou pegar a sombra líquida branquinha, colocar na minha placa, pincel de precisão de topo reto, sujo esse pincelzinho, e venho depositando dentro da minha linha d'água. Esse truquezinho aumenta o olhar. Então, se você é uma pessoa que tem aquele olhar bem pequenininho, quer dar um charme, chamar mais atenção, aumentar o brilho do olhar, é só depositar o branco. E essa é a nossa segunda proposta. Espero que vocês tenham gostado.
Agora eu vou ensinar a última dica para vocês. A nossa sombra líquida, ela serve como primer e as outras cores também, como base de sombra. Eu vou usar a branquinha agora, vou colocar um pouco na minha placa e vou vir com um pincel bem fofinho de cerda sintética. E vou fazer a aplicação. Eu pego essa sombra, eu coloco o excesso na pálpebra móvel, peguei, ó, venho dando batidinhas com excesso em toda a pálpebra móvel. E tiro o excesso do pincel. E vou subindo essa sombra até bem rente à minha sobrancelha, tá? Não coloquem muito produto, é só para criar uma base um pouquinho mais clara, para pigmentar depois as outras cores. Pode dar uma esfumadinha, é só para ficar levemente mais claro. É como se fosse o primer de sombra. Olha lá, ficou um pouquinho mais claro. Agora eu vou trabalhar com essa paleta maravilhosa da linha Tatu. Vou vir com a cor, a primeira cor, pincel bem pequenininho de esfumar. E a primeira cor da paleta. Vou pegar ele aos pouquinhos e vou colocar essa sombra rosa em todo o meu côncavo. Encaixo aqui, ó, no meinho dos olhos e venho pigmentando aos poucos. Vou deixar marcadinho primeiro para depois a gente esfumar. Olha como a sombra ela vai pegando bem fácil e esfumando mais fácil com o primer por baixo. E venho esfumando. Desde o cantinho interno até o canto externo, onde o pincel encaixa mesmo aqui, ó, na dobrinha da pálpebra móvel. E vou puxar a bordinha pro meu ossinho, pro meu côncavo. Então eu venho esfumando, dando pequenas batidinhas. Olha como ela vai fluindo e ficando bem pigmentada. E esfuma bem a bordinha, até trazer rente à iluminação da sobrancelha. Olha como ela dá uma abertura boa. Não abre nada na pálpebra, olha como fica bem bonito. Agora no canto externo, vou vir com um pincel maior, com a sombra roxa da paleta, vou pegar aqui e vou dar pequenas batidinhas no canto externo. Olha como vai pigmentando super bem. Só no canto externo, como se fosse a espessura de um dedo no cantinho externo, no último pelinho para dentro. E eu venho dando batidinhas. Eu tô pegando pouquíssima sombra. Olha como ela pigmenta bem. Pigmentou, ó, dei batidinhas para depositar o produto. Eu volto com o meu pincel anterior e esfumo a bordinha com rosa para não ficar nenhuma marcação. Agora, um pincelzinho de depósito. Vou vir com a última cor. Vou vir com a cor branquinha. Tiro o excesso e vou colocar no início da minha pálpebra móvel até o encontro desse roxo. Olha como pigmenta bem o branco. Pincel de esfumar limpinho. Venho trabalhando a bordinha do branco para o roxo, só para não ficar nenhuma marcação. Na parte inferior, um pincelzinho de esfumar para a parte inferior. Vou vir com o primeiro rosa e depositar aqui embaixo, dando acabamento na parte inferior. E a sombrinha está feita. Essas foram minhas 3 dicas, mas vocês podem criar muito mais. Usem e abusem da criatividade. Um beijo e até a próxima!